Olá, curiosos da engenharia! Então, eu sou o engenheiro Josué Pezzi, especialista em patologia das edificações. Hoje vamos falar sobre fissuras ativas e passivas. Então, qual que é a diferença de uma fissura ativa e de uma fissura passiva? Muito simples, as fissuras passivas nada mais são que são fissuras que já se estabilizaram, ou seja, são vincos que do jeito que eles ficaram é o jeito que eles vão ter. Um exemplo, se ela tem o tamanho de um fio de um cabelo, a espessura de um fio de cabelo, ela ficará no mesmo tamanho e na mesma espessura. Ela não alterará o seu tamanho e a sua espessura. Já as fissuras ativas, elas são fissuras que se movimentam, estão em constante processo de movimentação. Um exemplo muito clássico de fissuras ativas são fissuras provocadas por dilatações térmicas. Como assim dilatações térmicas? Muito simples, uma platibanda, como essa daqui. A gente pode ver nesse zoom na imagem que a gente tem uma fissura que ela está em ela está em movimentações térmicas diferentes através das lajes de cobertura com alvenaria. Então isso faz uma movimentação térmica extremamente arisca. Então essa fissura sempre se movimenta. Bom, já falamos das ativas, que normalmente acontece. Também temos um segundo fator que pode ser muito normal nas fissuras ativas, que são fissuras de recalque, fissuras estruturais. Ou seja, até não se estabilizar a estrutura, essa fissura tendencia a aumentar a sua espessura, aumentar o seu comprimento. Então este é o fator que normalmente se tem entre fissuras ativas. Bom, falando agora de fissuras passivas, a gente tem muito clássico a gente ter mapeamento de fissuras em fachada como essa foto aqui. Como vocês podem ver, essas fissuras ocasionaram possivelmente por uma retração do reboco através de um traço fraco da argamassa ou até um desempenho inadequado sem a cura correta da argamassa. Então essas fissuras sempre vão tendenciar a ficar estáveis. Por isso que é importante tratar elas sempre, indiferentemente se elas têm uma espessura menor que 0,1 milímetros, sempre botar uma borracha líquida, um material elastomérico, ou fazer aplicação de uma textura quartzo, uma textura que tem uma movimentação mínima para poder segurar e não abrir esses vincos, ou uma tinta emborrachada elastomérica. Então são os fatores para uma fissura passiva ser corrigida. Para com relação à fissura ativa, como eu falei para vocês, se for um recalque estrutural, primeiro a gente tem que estabilizar a estrutura, para depois corrigir a fissura. Então, de um recalque estrutural para um momento estável, digamos assim, da estrutura do prédio, a gente tem certeza absoluta que ela não vai... Bom, então você estabilizando a estrutura, você sabe que essa fissura não vai mais movimentar. Ou seja, você pode fazer um tratamento. O que a gente sempre recomenda, os tratamentos de fissuras, quando ela já tem uma espessura que não é muito maior que 0,3, 0,5 milímetros? É você fazer o preenchimento desse local com uma massa elastomérica, certo? Um impermeabilizante elastomérico, um material de alta trabalhabilidade. Depois você vir com uma tela de poliéster, certo? E depois novamente cobre com material elastomérico. E por fim você pode fazer a pintura ou a texturização em pintura, aí fica a gosto. Então, explanando para vocês então sobre o que é uma fissura ativa, uma fissura passiva, eu quero que vocês entendam também a importância de um técnico especializado nessa área para realizar um laudo técnico para vocês, para identificar na edificação ou no edifício quais que são as necessidades de intervenções. Por quê? A gente sempre fala, saber que tem uma fissura, saber que tem um problema, qualquer leigo, até uma criança de 10 anos sabe que tem uma fissura numa casa. Mas o grande segredo é, essa fissura, ela é ativa ou é passiva? Ela corre um risco estrutural para a casa ou não? O que simplesmente essa fissura quer dizer? Então, através da contratação de especialista, você vai fazer um laudo técnico. Esse laudo técnico vai te trazer qual que é o problema e a possível solução desse problema. E claro, o mais importante, qual que é a gravidade dessa fissuração, por exemplo, em seu empreendimento. Então, gostou desse assunto? Segue a gente na rede social que está aqui embaixo, compartilha esse vídeo, curte, ativa o sininho e nos vemos na próxima.